Olá pessoal, mais um Made in SM Minhas Palavras, e na semana passada nós conversamos muito sobre saúde mental. Essa semana nós vamos falar sobre saúde cardiovascular. E se você acha que esse assunto não é para você, fica aqui comigo que você vai entender a seriedade disso. Para vocês terem ideia, a maior causa de morte no mundo é por doença cardiovascular no mundo e no Brasil. No ano de 2017, 18 milhões de pessoas morreram no mundo por causa de doença cardiovascular. A cada 10 mortes, mais de 3 a 4 é por doença cardiovascular. E quando eu falo doença cardiovascular, nós estamos falando que a grande magnitude que conta aí nessa mortalidade ou é o infarto agudo do miocárdio ou é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Bom, gente, em 2030 as estimativas não são nem um pouco positivas. Estima-se que em 2030 mais de 23 milhões de pessoas vão morrer por doença cardiovascular. E o grande problema é que quando, por exemplo, acontece o infarto, mais da metade das pessoas que infartam vão acabar morrendo na primeira hora pós o início dos sintomas. É claro que desde a década de 80 para cá, quando começou a surgir as unidades coronarianas, as unidades móveis de atendimento, né, o SAMUS, essa mortalidade aguda, ela acabou tendo uma redução. O paciente começa a ter acesso ao tratamento mais precoce, mas a mortalidade global não vem caindo e só aumentando. E a grande pergunta é por quê? E a grande resposta é porque estamos trabalhando muito pouco na prevenção do evento. Para vocês terem ideia, mais de 90% das mortes ou do aparecimento de doenças do aparelho cardiovascular, elas cursam sem sintoma. A pessoa vai ali então entupindo as artérias, alterando o endotélio e não aparece com nenhum sintoma. Quando eu digo sintoma, eu vou colocar entre aspas, porque sintoma é você ter alguma dor ou alguma coisa muito específica. Mas nós já sabemos na medicina hoje que existem inúmeros fatores de riscos detectados e inúmeros provas laboratoriais que podem aí mostrar se a pessoa está tendo uma inflamação silenciosa crônica, como é que está esse endotélio, se esse endotélio das artérias está ficando disfuncionante, se já estão começando a formar placas, qual é o preditor de risco de coágulos, de formar coágulos. Isso tudo em medicina a gente já consegue fazer. E o que nós vamos tentar aí ao longo dessa semana é conversar sobre também uma grande novidade que tem dos últimos 10 a 20 anos para cá, a suplementação cardiovascular. O uso de uma série de substâncias chamadas nutracêuticos para a saúde e prevenção cardiovascular. E aí vocês podem imaginar assim, Sibeli, mas isso é a sua opinião. E não, eu queria falar com vocês, gente, com embasamento científico para o que é feito hoje, para o que é estudado e para o que é discutido, é enorme. Então, quando alguém fala que, por exemplo, o ômega 3 não tem efeito nenhum no aparelho cardiovascular, está muito mal informado. Se a gente vai no Research, né, que é um centro de research de pesquisas, no Google, no PubMed, vocês vão notar que tem mais de 800 artigos atualmente acontecendo ou já concluídos sobre ômega 3. Então, ninguém está falando de nenhuma novidade ou algo que não tenha respaldo científico. Mas o ômega 3, nós já temos até vídeo aqui no Instagram, já foi até discutido. Eu quero ampliar essa suplementação, que é uma coisa que eu uso muito, às vezes, nos meus pacientes no dia a dia, cardiopatas ou não. Porque nós estamos falando de prevenção, então nós estamos falando de pessoas como eu, como você, que não tem nenhum sintoma cardiovascular, mas que estão arrolados desse risco cardiovascular e que podem culminar com um evento cardiovascular, já que a maioria desses eventos as pessoas não apresentavam sintomas. Então é para nós, para esse tipo de gente, que essa suplementação é super indicada. E é claro, ampliando cada vez mais. Se já é uma pessoa que já teve um infarto ou algum tipo de AVC ou algum comprometimento das artérias, aí que essa suplementação tem que ser ampliada mais ainda. O que é esses nutracêuticos ou suplementos? Quando eu falo nutracêutico, fica parecendo uma coisa muito nova para vocês, mas entendam que nutracêutico é uma substância natural que vai ser ou vitamina ou mineral, ou algum tipo de fitoterápico, ou algum polifenol que vem do alimento, mas que vai ser usado em mim para melhorar a minha saúde. Qual a diferença de nutracêutico para suplemento? Em geral, o suplemento é prescrito para fazer isso, suplementar. Então, eu tenho ali uma vitamina C que eu dosei no sangue, está muito baixa, muito deficiente, eu vou suplementar a vitamina C. Ok. Só que essa mesma vitamina C, ela pode ser usada como um nutracêutico.
o nutracêutico ele será usado mesmo na ausência de deficiência. Então vamos supor que eu dose minha vitamina C, eu não veja uma deficiência, mas eu quero usar a vitamina C para ter os efeitos potentes que a vitamina C tem. A vitamina C é um potente antioxidante, todo mundo já sabe disso. Às vezes, umas coisas que vocês não sabem é que para formar aquela placa de gordura que todo mundo erroneamente acha que é o colesterol, eu vou precisar ali primeiro que a molécula do colesterol esteja oxidada. Então, gente, o processo formador de qualquer placa, e vou ampliar, o processo formador de qualquer doença crônico-degenerativa. E aí eu tô falando de infarto, eu tô falando de diabetes, eu tô falando de AVC, eu tô falando de Alzheimer, eu tô falando de Parkinson, eu tô falando de doenças autoimunes, ele começa indiscutivelmente no processo de oxidação e no processo de inflamação silenciosa. Por isso que tudo que a gente conversa hoje em suplementos e nutracêuticos tem muito a ver com produtos que têm ação antioxidante e produtos que vão ter ação anti-inflamatória. Bom, ao longo dessa semana, cada dia eu vou escolher aí um desses suplementos que eu uso na minha rotina diária para estar apresentando para vocês entenderem o que esses suplementos fazem na saúde da gente e qual a importância para vocês começarem a ter intimidade com esses suplementos e, claro, de uma forma bem individualizada, começar a usá-los. Um grande abraço, por hoje é só, e eu volto logo a seguir e talvez na semana que vem nós vamos culminar com uma live muito legal falando sobre produtos e nutracêuticos em cardiologia, com uma amiga muito querida lá de Campo Grande, eu falo aqui com vocês. Um beijo muito grande, uma linda quinta-feira.